E aí, Fala, tá me cons- ouvindo aí de boa, certinho? tranquilo. Com seu óculos Eu parecia consigo. que tava com. Ó, Tem uma parada na tela que parece que fica. então, eu tenho uma luzinha aqui, cara, Ah, eu que vi às vezes me ontem. ajuda. Eu vi ontem você postando. Então, eu comprei um kitzinho aí, veio essa daqui, ó, pra Ah, pôr perto do, aham. aqui no celularzinho aqui, sabe? Ah, Pra ficar um pouco mais, dá uma ajuda. E dá aí, uma... esses fones funcionam bem? Eu tô pensando em Então, comprar um. cara, ó, é a primeira vez que eu tô usando. Tá. É, porque com certeza se eu Então, usar na rua eu perco uma parada dessa. não, cara, você vai perder, eu também posso perder. Eu tô achando que eu tô com reflexo aqui. Não, tá um pouco claro, mas pega nada, eu acho. Foi Não, difícil eu mas achar um vou lugar ver. também. Não é que, assim, eu uso um lado para fazer as lives, né? De dança. Aham. E aí, eu acho que esse lado aqui pode ser que ele fique melhor. Deixa eu ver. Deixa eu só fazer a É, mudança. aí fica melhor porque você fica a favor da luz. Manjo pra caramba dessas coisas de luz. E eu que não tenho mesa na minha casa, não entregaram a mesa e por causa dessa quarentena, eu tô sem mesa. Tô aqui fazendo a gambiarra Eita, para conseguir. eita, é ruim mesmo, hein? Então, o Hum, pessoal tá chegando. Acho que a gente fechou. podia, né, se apresentar para quem não conhece você e para quem não me conhece, e a gente tá com o pau no gato. Meter, fechou. Pode ir lá Ah, se coloquei uma apresentar. luzinha aqui. Fala galera, tudo bem? Olha, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Boniolo. Sou professor de educação física, sou pós-graduado em treinamento desportivo. Para quem não sabe, treinamento desportivo trabalha com qualquer área aí da educação física relacionada ao esporte, né? Então, treinamento desde criança, adolescente até adulto, terceira idade e por aí vai. Também tenho uma faculdade de dança, né? Sou professor de dança, coreógrafo também. E a gente vai se virando, né? Eu atualmente trabalho no Parque da Maturidade, em Barueri. Atualmente eu falo assim, porque eu já trabalhei desde quando o parque abriu lá. O parque abriu em 2008 e ele é um parque... Imagina para quem não conhece o parque, ele é como se fosse um Sesc. Mas esse Sesc é só para pessoas acima de 60 anos, né? E aí nesse parque tem tudo que é atividade que você possa imaginar. Desde atividade física, esportiva, como atendimento psicológico, tem uma equipe multidisciplinar lá, tem psicólogos, Ô Marcão, tem umas. e é só Oi. para quem é munícipe em Barueri? Como que é para se Sim, inscrever lá? sim. Na realidade, são idosos moradores da cidade de Barueri, né? Então, o que acontece? Eu não sei como é que está funcionando hoje o sistema de inscrição, porque nós temos uma fila grande, nós temos cadastrados e frequentes no parque hoje 2.000 idosos. E tem Caramba. uma lista de cadastro para ir chamando as pessoas conforme vai tendo a demanda. Então, assim, se eu falar para você agora, ó, vai lá, se inscreve, cara, não sei como é que seria agora, porque teoricamente eu não sei nem que tipo de documentação levaria. Não, e agora com essa quarentena também, tá tudo parado, né? Então, esse grande X da questão, porque está tudo parado, embora, por exemplo, dia 22 agora, teoricamente, começa a voltar algumas coisas, mas a gente está achando que para atividade terceira idade, não só Barueri, mas geral, só começa a voltar ao normal quando não tem nenhum risco de contaminação, né? Então Aham. pode ser que volte. Eu tô chutando, Marcos Bonior falando, eu tô chutando que, por exemplo, lá para agosto, setembro, outubro, pode começar a ter uma volta de atividades para a terceira idade. É, Né? Mas isso aí depende muito do risco de contaminação, enfim. entendi. É, eu também Né? acho que vai demorar um pouco para voltar isso. Não é verdade. Infelizmente é o jeito, não adianta também, a galera não tá se conscientizando com nada, né, cara? Você anda por aqui, você vê galera na rua, aglomerações. No condomínio mesmo que eu moro, eu fui parado várias vezes que eu não poderia transitar. Aí se você for na sacada agora lá, você vai ver que tem uma galera andando, fui parado por segurança, ó, você tem que ir pra sua casa, enfim. Entendi. Legal. Por incrível que não foi nem combinado e nem coincidência, mas a minha formação eu também tenho uma especialização, uma pós-graduação em treinamento e preparação Olha que física. legal. Você fez aonde?
Eu fiz na FMU. Eu também fiz na FMU. FMU. E É, assim, cara, eu ia fazer voleibol, como eu fui atleta de voleibol, embora a altura não tenha me deixado, não tenha me favorecido muito. pode ser E líbero. aí eu comecei. Não, hoje sim, hoje eu posso ser líbero master do master, né? Porque eu já tô chegando na parte que se enquadra um pouco, encaminhando para o envelhecimento. Entendi. Então, eu também tenho uma pós lá, me formei lá em Ah, 2009. olha só. Mas na época eu já trabalhava na prefeitura de Santana de Parnaíba, né? Na época era o GESP, Uhum, agora virou tudo Ismafel. sim. E eu trabalhava lá com tudo, né? É como se fosse quem se forma em educação física e tem a sorte de fazer um estágio, por exemplo, num SESI da vida, você aprende de tudo, Uhum, né? Você dá aula de tudo, sim. numa ACM, num SESI. E lá em Santana de Parnaíba, para mim, também foi excelente, porque eu entrei na natação e aí passei por ginástica localizada, passei por dança, passei por diversas atividades que me deram uma experiência que talvez se eu tivesse ido para um lugar só eu não teria, né? Então me formei lá, Entendi. aí em 2014 eu comecei a fazer uma faculdade de nutrição, né? Fui para uma outra graduação que eu achei que ia me ajudar aí a não complementar, né? Porque aí você tira o mérito de uma, mas ter duas É. graduações, né? Para uma ajudar a outra. E aí parei em 2016 porque fui morar na Austrália, fiquei 2 anos lá, voltei agora e no meio do ano, se nada mudar, eu me formo aí em nutrição, minha segunda graduação. Olha que legal. E foi uma decisão que eu tomei para ter uma complementação, não complementação de renda, mas ter uma complementação de conhecimento, né? A gente, querendo Sim, ou não, a gente acaba lidando com isso também. Os nossos alunos perguntam para a gente as coisas, né? sim. E É, aí, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia falar assim, e aí a gente, cara, que assim, a gente sabe, só que os alunos não sabem que a gente não pode passar. A É, gente, educador físico, sim. não pode passar alimentação, dieta e nada. E é bom, cara, eu lembro quando a gente tava conversando, fazendo um monte de evento, que você falou assim, Marcão, eu vou fazer nutrição. Eu falei assim, olha, cara, que legal. Assim, eu pretendo fazer uma outra graduação, não sei no que. Seria nutrição ou alguma outra coisa. Só que minha filha está se formando em enfermagem, então não dá para pagar duas faculdades, né? Aí Entendi. tem que esperar ela se formar agora para eu começar a fazer uma outra coisa. Entendi. Eu acho que a nossa profissão, ela tá, tanto na educação física quanto na nutrição, a gente tem muita concorrência desleal, né? Mas esse não é o Sim, assunto sim. da nossa conversa de hoje. Verdade. É A gente verdade. marca uma outra live para falar sobre isso. Verdade. Mas me fala aí a sua experiência lá na terceira idade. A gente está vendo que esse isolamento ele trouxe, né, para algumas pessoas algumas facilidades e para outras muitas dificuldades, né? Sim. E o que você enxergou aí com seus alunos na terceira idade? Qual que é a maior dificuldade que eles estão enfrentando? O que você pode falar? Então, ó, vamos lá. Vou falar um pouquinho do parque. O parque, esse ano, ele está completando praticamente 12 anos de existência. E ali já passou para a gente vários tipos de idosos. Idosos ativos, saudáveis, não saudáveis. Idosos que faziam aula comigo de equilíbrio que eu tinha que levar para o banheiro para tirar a fralda, fazer o xixi e voltar. Cara, não me incomodo com nada disso. E aí, falando hoje, que é sobre o isolamento, cara, eu percebo muito que assim, a população idosa é uma população que é muito carente. Carente de tudo. O que eu falo de tudo? Quando a gente fala de carência, a gente adulto, né? A gente acha que carência é só carência afetiva, carência, namorado, marido, filho. E na realidade, cara, na terceira idade, eu comecei a perceber por um tempo depois que eu comecei a trabalhar com eles. Porque o que passou pela minha cabeça? Por exemplo, minha rotina no parque começa às 8 da manhã e vai até às 17 horas. E aí, a minha primeira aula é às 8h15 da manhã. E aí eu ficava pensando assim, gente, por que que o pessoal, vamos supor, Dona Maria, faz aula 4 horas da tarde, o que que ela está fazendo agora aqui, 7h30, 8h15 da manhã? E eu falei assim, gente, vai para casa, descansa, enfim, depois vocês vêm para cá. E aí eu comecei a perceber e conversar com eles, o porquê tão cedo. Eu falei assim, Marcos, eu venho para cá porque eu não tenho ninguém na minha casa. E isso antes de ter essa pandemia toda. Então, assim, era o filho que deixava a mãe lá, de manhãzinha, ia buscar no final da tarde, ou depois que o parque fechava.
Daí conversa aqui, conversa ali. Ah, Marcos, eu venho pro parque porque eu fico sozinho em casa, ou não tenho ninguém em casa, falece filho, falece marido. E então é uma coisa assim, e é uma coisa que eu digo assim, acaba sendo triste, porque eu comecei a me colocar muito no lugar deles. Sim, Aí eu comecei a imaginar o porquê que essa pessoa chega tão cedo no parque, daí, enfim, aí vários fatores, a gente começa a conversar, e além de professor deles lá, a gente acaba tendo uma amizade muito grande com eles, sim. né? E o que esse isolamento agora acaba acarretando e até tendo um pouco mais de problemas, que eu falo, problema que eu falo assim, por exemplo, lá no parque, a gente resolveu fazer a aula online para eles não ficarem sem fazer nada. Por quê? Tem grupo do WhatsApp que a gente conversa com eles para falar, gente, ó, toma remédio, não toma remédio. E o que eu percebo neles, nesses dias de isolamento, é que assim, eles não querem ficar em casa, porque estão acostumados com a sua rotininha de sair, ir no mercado, comprar seu pãozinho, falar oi pra vizinha, sair na sacada, oi, como é que você tá? Oi, não sei o quê, enfim, pegar o seu ônibus, ir no banco, tá? Pegar o seu dinheirinho. E, e aí, o que eu percebi neles, assim, que eles não estão afim de ficar em casa. Sim. Você sai na rua e Eu vejo minha mãe. você, Eu fui buscar um remédio para minha mãe ontem e ela falou assim: Meu, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais. Eu falo, mas você tem que é, ficar. tem que ficar em casa. Infelizmente tem. E assim, o que eu percebo, a gente percebe muito isso. Então, assim, hoje em dia, o que que a gente tem uma percepção da terceira idade com relação ao isolamento? Eles querem conversar, eles querem sair, eles querem falar. Então, assim, a grande vantagem agora das redes sociais é que hoje a gente consegue, por exemplo, eu estou falando com você hoje, mas estou falando com um pessoal que está assistindo. Então pode ser que tenha algum aluno meu, aluno seu aí que seja idoso que também está assistindo. Sim, Então para a gente e principalmente para eles é uma interação que acaba sendo nova para sim. eles ainda com relação a essas coisas de celular, internet. Mas o que a gente percebe muito assim eles acabam ainda continuando como é que eu vou falar para você? Além do isolamento, eles acabam ficando meio tristes porque não pode fazer nada. Sim. Não eles, mas quanto a gente também. A gente Aham. também fica meio que... Ainda a gente tem uma vantagem, por exemplo, que assim, eu estou no parque, estou trabalhando um dia sim, um dia não, mas assim, não estou dando as aulas, porque não tem aluno lá. Então eu estou indo lá para conversar, liga, ó, é o remédio, ó, tem remédio para pegar, não sei o quê. E a gente propôs esse esquema das aulas para eles. Então, assim, a minha percepção com relação ao isolamento para eles, eu acho que se para a gente está difícil, imagine para eles. Para quem Sim. está acostumado à sua correria do dia a dia, de fazer as suas coisas, tá triste, mas é o que tem que fazer, gente. Não adianta a gente também, eles também querer colocar a carroça na frente dos burros, é assim que fala, o burro na frente da carroça, sei lá. Eu sou muito bom nessas coisas. E e mais para frente, cara, tem um problema mais grave de saúde, é isso. Eu acho que E eu acho uma coisa também muito importante, né, da gente falar, a gente como educador ah, físico, que quando o idoso está lá com você presencialmente, o cuidado que você tem com ele, no, né? Teve a Marília comentou aqui que a gente precisa entender o idoso num contexto biopsicossocial, né? Quando o idoso está lá com você, frente a frente, o cuidado, tudo que você tem com ele, sim, é muito maior, né? Então, por sim, mais que a gente isso que a gente está fazendo, a gente está levando informação para as pessoas, isso é importante. Eu vejo a minha mãe, os idosos de hoje, eles são um pouco mais evoluídos que os idosos de com antigamente. certeza, Minha mãe com aprendeu a mexer no certeza. WhatsApp lá, não sei nem se ela entrou aqui para assistir essa live, eu falei para ela entrar para assistir. Então, assim, eles acabam que conseguindo ter acesso, né? Porque o acesso à informação hoje está muito mais rápido. Sim. E com isso, também tem que ter o cuidado, porque às vezes eles entram lá, minha mãe, por exemplo, entra no YouTube lá e fala, mãe, não é qualquer aula que você pode fazer, né? Às vezes vai fazer uma É. coisa sozinho em casa, e por isso que eu acho que quando a gente faz uma live voltado para esse público, você consegue falar, pessoal, ó, toma cuidado com isso, toma cuidado com Sim, aquilo, sim, do que apenas só sim. ir assistir uma aula e... Na realidade, qual que é a grande diferença hoje com relação à atividade física, a presencial quanto a online? Foi o que você falou, é certíssimo, Anderson, porque assim, enquanto você está na sua sala com 40 alunos, você está ali. Agora, no parque a gente trabalha em 3 professores na sala de ginástica. Então, enquanto um está dando aula, outro está orientando, outro está mexendo no som, fazendo chamada, então a gente acaba circulando ali. Quando é presencial, cara, tá ali tete a tete, você consegue, olha, gente, você consegue chegar no aluno, ó, é desse jeito que faz,
corrigir para não correr as lesões na hora ou mais para frente. E o grande cuidado que a gente tem nas lives, foi o que você falou, bacana, cara, isso aí, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a entrar para fazer qualquer coisa. E nem todo idoso, nem todo mundo, não vou falar só idoso, pode fazer qualquer tipo de atividade, cara. Eu não posso fazer, por exemplo, hoje, minha vontade é voltar pro CrossFit. Então, o período de joelho, eu tenho medo de voltar e me arrebentar de novo, não que eu machuquei no CrossFit. Então, vamos supor, por exemplo, das lives. O que a gente faz nas lives com os idosos? A gente orienta eles a tirarem tapete, idoso que não pode deitar, a gente manda pegar uma cadeira, ou usar o sofá, ou um banquinho. Então, nas lives, a gente sempre orienta a gente, olha, faça com cuidado, a gente faz as posturas certinho para eles verificarem se está correto ou não. E a preocupação realmente com eles é pelo fato de eles estarem em casa e não se machucar, porque assim, tá difícil para atendimento médico, imagine se machucar. Sim, é verdade. Né? Aí então, vai correr o risco de ir para o hospital por uma lesão e pegar o coronavírus. E pegar o corona. Então, assim, a nossa grande preocupação hoje com o público idoso é a prevenção em relação ao exercício, além de passar para eles uma qualidade de vida melhor, deixar eles com o corpo mais ativo, também preparar para que não ocorra futuras lesões, porque qualquer movimento que você faça errado, você se lesiona, e aí lesão, né, para essa galera com público com uma idade um pouco mais avançada, na realidade um pouco mais velho, o índice de, não de cura, mas o índice, ele demora muito para poder cicatrizar as coisas, para a lesão voltar, para ter a cura na realidade, né? Aí demora bastante, até quando quebra osso, cara, pra gente é mais rápido, para eles é 5, 6 vezes mais difícil. Sim. Então a nossa grande preocupação com relação a essas lives aí, até mesmo os vídeos da internet, é que assim, não é que você não pode fazer. Só que, cara, você não vai colocar um idoso que é cardíaco para fazer HIIT. O idoso não vai olhar um HIIT lá e fazer, cara, ele vai fazer 1 minuto, Deus o livre. Vou virar até boca para lá, mas a atividade física hoje para todo mundo, mas aí a AD, se o idoso está na casa dele lá e tem um filho, eu falo assim, Felipe, você acha que essa aula aqui dá para fazer? Tem alguém pergunta para alguém do lado se é mais fácil, se pode fazer, se não pode, porque o risco de se machucar e lesionar aí é bem grande. E ações assim também para direcionar, né? Por exemplo, o pessoal que está assistindo aí, se quiser seguir o Marcão lá, ele dá bastante dica de terceira idade lá, né? E é um profissional de confiança. Os seus pais e suas mães não vão se lesionar. Com certeza. Né? Porque eu tomo como base o WhatsApp. Sim. Minha mãe compartilha várias coisas no WhatsApp que eu falo, mãe, não compartilha, isso não é verdade e tal. Então, da mesma forma que compartilha isso, às vezes compartilha a informação que não é verídica e vira uma bola de neve. Né? Hoje em dia, cara, tudo através das redes sociais, WhatsApp, enfim. E graças a Deus a terceira idade, o público mais velho, está tendo esse acesso. No Python nós temos uma aula, cara, que é para você aprender a mexer no smartphone, por exemplo. Então, imagina onde você vai. Então, assim, aí ensina. Só que, assim, hoje em dia, cara, tem muita gente que não tem o tempo de ler, então ele clica para mandar. E às vezes, você falou, é vírus que vai, é coisa que é o fake news que está na onda agora, tudo é fake news, na maioria das coisas. Sim. Então a galera às vezes não olha, lê, não olha, não lê. Tá logo do ladinho, vou compartilhar que isso aqui deve ser legal. E às vezes acaba não sendo muito viável as coisas. Né? E aí a gente está falando de um grupo específico, né, da terceira idade. Esse isolamento, toda essa quarentena, está também despertando, porque quando a gente falava antigamente não, há pouco tempo atrás, vou ter uma live, tem não sei o quê, as pessoas não se interessavam muito. O que é isso? Não se interessava também para fazer, não, tenho meus afazeres e tal. Esse isolamento trouxe para todo mundo, não só a terceira idade, mas a gente está falando aqui da terceira idade, um tempo. Eles já teriam esse tempo, teoricamente, né? Que a gente está pensando terceira idade, aposentado, que não tem uma rotina de uma pessoa que tem que trabalhar, cuidar dos filhos, às vezes estudar também. Mas para todo o resto das pessoas trouxe esse tempo, entre aspas, livre, né? Ou, entre aspas, em casa, com um olhar diferente pro mundo digital, vamos dizer assim, né? Sim. E por que eu quis, né, conversar com você sobre isso? Porque eu vejo poucas pessoas falando com eles. Poucas pessoas falando com os idosos, né? Preocupado com eles. Eu estava lendo dados, segundo o IBGE,
em 2040, a população do Brasil ela vai ser mais de 40% de idosos. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, com mais saúde. 2040? 2040. 2040? Ah, eu já vou estar na terceira idade. E, e com isso, né, as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos. Então, por isso, quando a pessoa falou do negócio da Previdência e tal, já pensando nisso que vai acontecer. E eu vejo poucos profissionais preocupados com esse nicho, né? Com esse público da terceira idade. Sim. Ó, a Marília colocou a pergunta assim: alongamento é uma boa alternativa para incentivar os idosos que estão sozinhos em quarentena e não fazem uma atividade física? O alongamento, gente, ele é essencial não só para o idoso. Como o foco hoje é o idoso, realmente importante sim, porque o que acontece hoje com a maioria das pessoas, e o idoso ele se enquadra muito nisso. Primeiro que o idoso ele não tem tanta locomoção para fazer uma coisa como eu, Anderson ou você mesmo consegue fazer. Então, automaticamente, o que eles ficam fazendo praticamente o dia todo? Sentado, assistindo televisão ou deitado. Então, o alongamento ele é importante sim, porque ele ajuda você a mexer um pouco com o seu corpo, dar uma aquecida na musculatura, dar uma aquecida nos tendões, porque acaba, gente, eu tenho uma experiência com minha sogra ela tem 97 anos, e ela precisa de isolamento, de ter, sempre a cadeira está sempre cheia de gente, hoje em dia não pode ter, ela está com dificuldade para andar, porque ela só está sentada e deitada. Então, qualquer atividade física que você faça, alongamento é muito importante também, mas qualquer uma. E, gente, atividade física não precisa você só pegar peso, não. O fato de você sair do seu quarto, ir na sacada, na sala, dar uma voltinha, já é uma atividade física. Já é uma coisa que você está fazendo para se movimentar. E o alongamento é muito importante, sim, gente. Ele ajuda porque mexe com a articulação, dá uma atrofiadinha aí nas articulações, nas juntas mesmo. E assim, tem que fazer alongamento, atividade com um pezinho. Sem falar que nessa, né, a gente vai entrando na terceira idade, a gente começa a ter a sarcopenia, né, que é a perda de volume muscular, a perda de força muscular. Sim. E a atividade física que vai, assim, o nosso ciclo biológico, a única coisa que a gente pode fazer é retardar, né? A gente não consegue evitar. E ter essa visão, essa pergunta foi muito boa, né? Fazer alongamento, né? Alongamento tem que ser para todo mundo, né? E principalmente para os idosos. Eu vejo idosos que não conseguem amarrar o próprio sapato, porque não tem a mobilidade de abaixar e fazer isso, né? Então, principalmente nesse... Até mesmo... Pode falar. Não, pode falar. Não, continua você, eu te cortei. Não, principalmente nesse tempo de isolamento, né? Às vezes a gente vê as pessoas, assim, sentar no sofá e assistir Netflix, tudo bem. Não pode sentar no sofá e assistir Netflix o dia inteiro. Sim. Né? Tem que, primeiro, se está assistindo Netflix, menos pior ainda. O problema é quando o idoso ele chega na casa. Chega não, né? Porque ele nem sai. Ele acorda, liga a televisão, ele passa o dia inteiro assistindo notícia. E o que está passando na televisão agora? Só desgraça, só coisa ruim. E aquilo na cabeça, agora a gente falando mais da parte psicológica, aquilo vai entrando até na nossa, né? Se a gente começa a assistir. Se eu falar para você que eu não tô lendo mais notícia, eu não tô lendo mais notícia. Eu pego assim, pego o Twitter, eu gosto de ler o Twitter, dou uma sapeada no Twitter assim de 2 minutos, beleza. Nada que tá acontecendo no mundo vai mudar o mundo. A não ser quando daqui a pouco... Não tem nada de diferente de notícia, né? Sim, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, eu tava falando isso para um aluno meu de personal que eu dou aula para ele virtual. Que eu falei assim, cara, eu não sei o que tá passando na televisão, o que eu fico? Eu tô lendo, às vezes monto as minhas aulas, estudo alguma coisa, assisto alguma coisa, mas de notícia, cara, eu prefiro assistir um noticiário de domingo, que é fantástico, por exemplo, porque eu já sei tudo que eu tô durante a semana. Porque se a gente fala assim, eu, você, quem tá assistindo, se a gente fica habituado às notícias, cara, o risco de você ficar deprimido, que já fica, é muito grande. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que aumentaram os índices de suicídio e de galera depressiva, né, com relação a toda essa quarentena toda aí. Sim. Então imagina, você já tem um... divórcio não tem como, porque você tá dentro da casa, então você não consegue se divorciar. Não, mas é complicado, cara. Então, assim,
tem que ocupar a cabeça, cara, de uma outra maneira. E a atividade, ela entra como Sim. um alicerce para você caminhar junto, né? Cara, eu tava lendo uma reportagem, eu até anotei para não falar nada errado. A gente fala de envelhecimento, terceira idade, enfim. E pro Brasil aqui a terceira idade começa a partir dos 60 anos, né? Sim. Nos Estados Unidos, cara, aumentou, era 70, agora foi para 75. Aí eu anotei um negócio aqui que eu tava dando uma pesquisada, algumas coisas hoje aqui. A população que tem mais idosos no mundo hoje é o Japão, né? E lá, cara, eles têm um ranqueamento muito engraçado com relação à idade. Porque assim, ó, quando que alguém vai achar que o outro é idoso? Ó, numa população de 21 a 36 anos, eles acham que uma pessoa idosa começa com 59 anos de idade, né? De uma galera da faixa etária de 37 a 52 anos, eles acham que o idoso é a partir de 65. E para o idoso, a terceira idade para eles é a partir de 75 a 89, que é classificado para eles como um pré-idoso. Eu nem sabia que existia pré-idoso. É igual para adolescente. Né? E aí, cara, quando passa de 90 anos, ele já vira um super idoso. Daqui a pouco eu estou inventando assim, estão nomeando tipo Sim. um Superman, Superwoman idoso aí. Mas é engraçado essas coisas, porque assim, é igual, eu tava bem no começo da nossa conversa, tava falando de que o lance do Brasil, daqui tanto tempo, é ter idosos. O idoso hoje ele está envelhecendo com mais saúde do que antigamente, você comentou no começo da nossa conversa. Porque assim, qual o parâmetro que eu tinha de idoso? Porque assim, cara, eu imaginava assim, o mundo vai acabar no ano X, eu vou estar com 20 anos, e aí? E meu pai, com 40 e pouco, né? 49, 45. E hoje, cara, pois assim, hoje eu tô com 42. Igual eu falei, daqui 20 anos eu já tô na terceira idade. Só que assim, a população idosa hoje, cara, ela tem tanto benefício para eles, desde a atividade física. A alimentação você pode falar daqui a pouquinho, ou agora que você tá por dentro do assunto. Mas assim, hoje eles estão envelhecendo com mais qualidade de vida. Sim. Através de alimentação, através de cuidados psicológicos, através de atividade física. Né? E eu falo, cara, porque assim, quando eu falo pessoal dos alunos, eu falo assim, gente, eu não vejo a hora de fazer 60 anos para vir usar o parque aqui. Porque hoje eu uso, mas eu uso como professor, né? Mas, nossa, professor, você é novo, eu sou novo para vocês, porque a gente já nasce já envelhecendo, né? Se eu falar assim, a gente vai ficar velho a partir de tal idade, a gente já nasce, a partir de gente sai do ventre da mãe, Já é o processo de envelhecimento. Já é o processo de envelhecimento. Aí vem dores, que eu já não posso falar muito de dores, porque eu já começo a fazer cara de dor. Mas, ó, por exemplo, fala um pouquinho sobre como eu falei, desses parâmetros de envelhecer com mais saúde. E com relação à alimentação, cara, porque assim, hoje eu tenho alunos lá que falam assim, professor, você não pode mascar uma bala que faz mal. Aí você vê a aluninha lá comendo chia. Aí eu falo assim, gente, o que é isso aí? Umas coisinhas integrais, eu falo assim, nossa, vou começar a comer isso aí, né? Porque se vocês estão assim, melhor do que eu de saúde, eu vou começar a comer tudo isso. Na verdade, o idoso ele já tem uma desvantagem que conforme, né, o processo de envelhecimento, não só para ele, mas para todos nós, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o paladar, né? Então, se você parar para pensar, o idoso ele utiliza muito mais sal, muito mais açúcar nas preparações, né? Mas eu lembro da avó da minha esposa, ela cozinhava muito bem. Assim, minha avó cozinhava bem, mas a avó da minha esposa cozinhava assim, sensacionalmente bem. Só que o paladar, né, a pessoa, se ela segue uma receita, vou fazer isso seguindo a receita X, é uma coisa. Quando ela faz aquilo com o paladar dela, provavelmente a comida vai ser um pouco mais salgada. Sim. Ou vai ser um pouco mais doce do que o normal, porque a gente vai perdendo, né? As papilas gustativas vão perdendo as ações dela, e isso faz com que o idoso, quando vai preparar a própria comida, coloque mais sal do que deveria. E aí, colocando mais sal do que deveria, a gente entra num loop ruim, que é o quê? Coloco mais sal, o excesso de sal pode causar hipertensão, e aí o idoso já é mais propício a ter esse tipo de doença. Uma dica, né, para quem ou mora com idoso, ou quando sai com idoso para fazer refeições, agora não dá para sair muito, né? Mas na casa do idoso não deixe o saleiro na mesa. Tira o saleiro da mesa. Isso daí, o sal adicionado, que é o monstro da coisa, né? Uma outra dica para quem tem idoso e para o idoso que mora sozinho é tentar tornar o ambiente tanto de cozinhar quanto de comer o mais agradável possível, né? Não ter tanta distração, não comer assistindo televisão. Isso até pra gente, né? Quando a gente come assistindo televisão,
tem uma linha da nutrição que chama Mindful Eating, que é você dar atenção para a comida. Quando a gente não dá atenção para a comida, a gente come mais do que deveria. Porque a É, gente não degusta, a gente não curte aquele momento. Então, às vezes a pessoa vai comer, aí come, respondendo um e-mail, assistindo a televisão, tipo, a atenção dela está tão dividida que se ela comeria isso aqui de comida, ela vai comer isso aqui porque não é, percebeu é. que ia comendo, né? É uma coisa muito, muito importante. Outra coisa também, fazer a higienização dos alimentos de forma correta. Então, lavar salada, lavar legume, lavar fruta antes de comer. Isso é pra Uhum. gente. A gente está direcionando para o idoso, mas é para todos. Eu não Para sei todo se mundo. os seus pais são vivos. Hoje não. Tá, Eu já sou órfão de pai e mãe. tá. A Mas minha, eu tenho um monte de idosinho lá no Tá. parque, são meus avós, Vou meus falar pais. uma prática que a minha mãe É, fazia, hoje ela não faz mais. Eu lembro quando eu era criança, o que que ela fazia? é. Fazia o almoço, aí meu pai, eu estava em casa, meu pai estava trabalhando. Aí terminava o almoço, o que que ela fazia? Pegava a comida, guardava no forno. Não colocava na geladeira. Eu não sei se você, Sim. sua família tinha esse hábito. E aí meu pai Sim. chegava à tarde, minha mãe reesquentava a comida e comia. Aí você pode perguntar, você pode falar assim, ou alguém pode falar, ah, mas nunca ninguém morreu com isso. Só que quando a gente fala do Hum. idoso, né, o que acontece? Quando a gente cozinha o alimento, né, tá em alta temperatura ou em temperaturas muito baixas, você está parando o crescimento microbiológico naquela comida. Quando você deixa em temperatura ambiente, é a temperatura que os micro-organismos mais gostam para se multiplicarem. Sim. Então, para É. causar uma doença transmitida por alimento é muito fácil. Aí que eu falei para minha mãe, falei, Uhum. mãe, pega a comida, a gente almoçou, guarda na geladeira. Ah, mas qual que é a crença que eles têm? Colocar a panela quente na geladeira estraga. Pô, não Estraga a estraga. A geladeira. tecnologia que a gente tem de geladeira É, hoje não estraga, né? Então, verdade. esse é um hábito que eu acredito que várias pessoas na terceira idade ainda fazem isso. Faz o almoço e guarda no forno, ou guarda dentro do micro-ondas, ao invés de Minha botar na sogra faz geladeira. isso. Minha sogra faz isso. Chega lá, por exemplo, assim, quando eu vou lá de domingo almoçar, agora nem tanto, mas quando eu vou de domingo lá, ela começava a fazer almoço 10 horas da manhã, você ia comer, tomar café da tarde, o almoço não estava nem no forno, estava em cima do fogão. E ficava. E aí à noite, e assim, cara, é um costume que eles têm. Sim, mas então, aí Eu, eu eu, expliquei para minha mãe, falei, mãe, acabou de é, comer, acabou de almoçar, ou terminou de se servir todo mundo, ninguém mais vai se servir, guarda na geladeira. Porque é, a geladeira não vai estragar a sua geladeira. Estraga muito mais a geladeira deixar aquele paninho. Minha mãe deixava também um paninho dentro da geladeira, sabe, nas prateleiras. Isso daí estraga muito mais do que botar a comida quente lá dentro, né? verdade. Então, essa é uma prática que o idoso geralmente faz e que, se você tiver aí parente, né, pai, mãe, vô, avó, que tem essa É, prática, explica para ele que não deve continuar fazendo isso, que isso pode causar doenças que eles chamam de DTA, né? Doença transmitida por alimento. A gente falou claro. sobre higienizar o alimento de uma forma correta. Se tiver lá o cloro na hora de lavar a salada, os legumes, deixa lá um pouco de... que as pessoas acham que não tem necessidade. Mas tem, a gente não sabe de Sim. onde vem, né? Qual que é o processo entre ser Ô, plantado... ô Anderson, Pode falar, deixa pode eu te falar. perguntar uma coisa com relação a alimentos. Tipo assim, eu na minha casa, eu chego do mercado, quando eu vou comprar as frutas, eu já encho minha pia, tampo, coloco todas as frutas lá dentro e tem pessoal que fala sobre colocar um pouquinho de cloro. Eu coloco vinagre. É bom, Também ajuda. né? Ajuda Porque, a esterilizar, né? sim. E uma coisa que eu andei percebendo que até uma mulher que é uma amiga que ela veio limpar a minha casa. Agora nem tanto, que eu tô me virando sozinho aqui, mas a cada 15 dias ela vem limpar a casa. E ela falou, Marcos, você não, falando de alimento, né, de lavar, enfim. Ela falou assim, você não lava a sua laranja quando você compra? Eu falei assim, não, vou descascar. Aí ela falou, não, você tem que lavar. Eu falei assim, por que lavar? Eu falei assim, eu vou tirar a casca, eu não vou comer com casca. Ela falou assim, mas tem que lavar. Porque, imagina, se vai no sacolão, tá lá. Vamos supor, vai no CEAGESP lá comprar as coisas. Cara, tá na caixa, mas esteja na caixa. Cachorro passa perto, faz xixi. Aí eu falei assim, gente, eu comecei a parar para pensar, falei assim, gente, mas igual eu falei no comecinho, eu não vou usar a casca da laranja para comer. E aí, cara, depois disso ela falou comigo, já tem um ano e pouquinho já. Compro laranja, cara, eu até esfrego com a Mas buchinha. ó, um É, outro tema vou pensar aqui, é, você poderia usar a casca da laranja, reaproveitamento de alimentos.
vai salvar um dinheiro, fazer bolo com casca de laranja, tem várias Ah, paradas não, para fazer. sim. Não, sim, tem a Entendeu? reutilização dos alimentos, Sim, né? sim, a gente Verdade. consegue, tem alimento que você consegue usar 100%, né, para fazer. É, Uma outra parada interessante né, em termos de alimentação, é, se o pessoal que tiver algum idoso aí da terceira idade, o comer de pelo menos 3 refeições por dia, né, o café da manhã, o almoço e a janta, isso pelo menos tem que uhum, acontecer. Por que que eu estou falando isso? Experiências na minha família. Eu tenho minha madrinha, ela é idosa já tem quase 80 anos, e ela às vezes acorda de manhã, come um pão, toma um leite, café com leite, um pão com manteiga, ou come um cuscuz e vai comer 6 horas da tarde. Não come mais, entendeu? Ah, não consigo almoçar, tô sem fome. Se existe uma programação, né? O idoso geralmente ele acorda mais cedo do que a gente, né? Do que o normal. sim. Mas se existe uma programação, ó, vou acordar tal hora, tomar o café da manhã, tal hora vou almoçar, tal hora vou jantar, 3 é o mínimo. Se conseguir ainda, que é mais difícil, né? Você falou que você vê lá as idosinhas comendo a chia e tal, elas são um ponto fora da curva, né? Sim. A gente está falando de idoso ativo ou semiativo. Agora, o senhorzinho que está em casa lá, que não faz nada, que não pratica nenhuma atividade, ele geralmente tem uma rotina mais, come comidas mais pastosas, por quê? Porque não tem a Sim. dentição, né? Não, se eu falar para você, arroz e feijão deveria estar todo dia no cardápio dessas pessoas, Uhum. né? Porque, mas o arroz, não sei o que, esquece essa parada de que o arroz faz mal, não sei o que, branco, meu. Pro idoso, ele tem que comer aquilo que for não mais fácil, mas mais natural possível, né? Mais É. natural possível. A gente vê muito aí, tem pesquisas que idosos comem muita comida industrializada, porque é mais fácil, pega, chega, joga no micro-ondas e come, Tá pronto? cheio de É. sódio, cheio de gordura, tudo que vai ferrar a nossa vida, imagina deles, né? Então, pelo menos 3 refeições por dia seria o ideal para começar, né? Se acostumou com 3 refeições por dia, coloca ali um lanchinho entre uma refeição e outra, pelo menos 2 lanchinhos, assim, uma fruta, alguma coisa mais saudável, para tentar manter, né, o organismo, o sistema imune, o organismo mais equilibrado para evitar doença. A gente sabe que a doença ela só vem quando algum desequilíbrio acontece no nosso corpo. Se a gente É. não está equilibrado, né, em todos os nossos sistemas, a gente fica doente. Então, e eles são o grupo de risco para tudo, né? Para Pra tudo. tudo. Para tudo eles estão ali na linha de frente, né? Qualquer coisa que aparece vai acometer Eles são primeiramente os os primeiros idosos. lá. É isso mesmo. E aí, se a gente falar de o que comer, né? O que é importante para o idoso comer? Um nutriente isolado, ele não vai fazer muita diferença, né? As pessoas, minha mãe, por exemplo, minha mãe descobriu, ouviu, é bom, né? Usar a minha família porque, né? É. Prova real de que existe. Ela ouviu algum médico falar que como chama? Não sei o que da Índia, é um temperinho amarelo, esqueci, cúrcuma. 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 Falou que cúrcuma era bom para o sistema imunológico. Aí o que ela fez? Está atacando cúrcuma em tudo. Fui almoçar ontem lá, tinha atacado cúrcuma na carne de porco. Eu falo, mãe, carne de porco é só sal e limão, não tem que colocar outro tempero. Não, mas é que melhora o sistema imune. Eu falo, mãe, se tua alimentação não está equilibrada, não é a cúrcuma que vai salvar o teu sistema Que vai imune, equilibrar. né? É. Tipo, as pessoas veem, tal alimento é bom para tal coisa. Não, tem que ser um equilíbrio, tem que ter tem que ser balanceado, né? Eu coloquei aqui, ó, o magnésio é importante, né? Só que você não precisa suplementar magnésio. Você consegue o magnésio comendo folhas verdes escuras. Eu anotei aqui várias coisas, ó. Leites e derivados, geralmente idoso gosta de beber leite, alcachofra, vagem, tudo isso traz o magnésio. Só que você não precisa necessariamente, a não ser que você esteja em déficit, e aí um nutricionista ou um endocrinologista vai falar, ó, vamos suplementar magnésio. Mas fora isso, se você tem na alimentação, não precisa. Vitamina B12, vitamina B6, folato, cálcio, tudo isso a gente É isso consegue que eu ia falar. encontrar no Nos alimento, alimentos. nos alimentos, né? É. As pessoas falam, mas vou suplementar tal. Tá gastando dinheiro. Tá gastando dinheiro. Se você come, né? Eu lembro que uma vez na faculdade teve uma discussão, não sei do que foi, não foi uma discussão, mas a pessoa falou assim, é bom comer ômega 3, porque ômega 3, né,
auxilia em vários processos neurológicos. E aí a pessoa fala, pô, a maionese Hellmann's tem ômega 3. Só que para você conseguir metabolizar a quantidade de ômega 3 que tem na maionese Hellmann's, você precisa comer o pote inteiro, né? Então os caras colocam rico em ômega 3, mas a quantidade na porção que você passa no pão, que você passa, é muito pouco. O teu corpo, todo Então, o mas resto ó, acaba inibindo, entendeu? A absorção do ômega mas 3. vou te falar uma coisa, ó. Eu do comecinho do ano, eu comecei a passar no nutrólogo. Porque assim, cara, eu tô com 42 anos. Hoje não que eu me preocupo, não ligo muito pro meu corpo com relação à estética. Eu preocupo com o meu corpo por causa de articulação, joelho, enfim. Aí eu passei no nutrólogo. Fiz um monte de exame, fui no cardiologista, porque todo ano eu faço um check-up geral. E isso, gente, ó, não é porque eu tô falando, mas serve para quem tá assistindo também. Aí ele me passou uma dieta, aí comprei uma balancinha, tudo que eu vou comer hoje eu peso um pouquinho ali, peso um pouquinho aqui e tal, tal. E aí, cara, eu gosto muito de doce. E aí eu fui resolver, numa loja que tem aqui em Barueri, comprar pasta de amendoim. Vou substituir o doce pela pasta de amendoim. Aí comprei uma gostosinha lá, que era baixo teor de açúcar, baixo teor de gordura. Comprei, comecei a comer e tive um retorno depois de 2 meses no nutrólogo. Depois, assim, conversei com ele lá, consegui baixar um pouco do peso, percentual de gordura. Depois assim, olha, doutor, eu tô comendo pasta de amendoim no lugar do doce. Ele, é bom, não é? Ele falou assim, não é bom. Eu falei, mas doutor, ele tem baixa quantidade de gordura, baixa quantidade de açúcar. Ele falou assim, não é bom, você está comendo pura gordura. Eu falei assim, mas doutor, é integral, assim, você está comendo gordura. Eu falei assim, mas doutor, ele falou assim, ó, pega um monte de amendoim e macera ele, amassa. Você vai ver que ele vai virar um óleo. Ele falou assim, ó, faz assim, Marcos, tira uma foto da parte nutricional dele atrás e manda para ele. Ele falou assim, não preciso tirar foto não, tem uma foto dele aqui. Aí mostrei para ele, ele falou assim, cara, olha só, quanto você come? Ele falou assim, olha, eu como no pão, como de colherada. Ele falou assim, então, ó, aqui tá falando realmente, ele tem um baixo teor de açúcar, um baixo teor de gordura. Só que assim, ó, vamos pensar na gordura, que o objetivo seu é queima de gordura, é perder gordura abdominal, enfim. Aí ele falou assim, olha, aqui tá falando que ele tem 6,30 de gordura. É pouco, então assim, é super pouco, assim, então, para uma colher de café. Aí você, qual a colher que você toma? Fazer, uma colher mais ou menos desse tamanho. Fala assim, então, você enche, fala assim, então, agora imagina, quantas colherinhas de café cabe ali naquela colher grandona? Então você está se enganando, você não está comendo 6, não sei quanto de Sim. gordura, você está comendo muito mais. E aí, cara, foi que você começou a conversar isso antes, assim, muita coisa a gente acaba se boicotando, achando no rótulo que é pouquinha coisa. A gente não come aquela pouquinha coisa, a gente come por muito mais quantidade. Aí Sim, vai falar que é o ômega 3, é a gordura trans, que realmente toda alimentação hoje tem isso, até por causa de conservantes, enfim, você pode falar muito melhor do que eu relacionado com a nutrição. Mas a gente se engana, porque você compro, vejo o rótulo, e falo assim, isso aqui, olha, tem, não tem muito açúcar não, tem 4, pouco, aí você vai comer um monte, esse pouquinho de Mas açúcar. eu vou falar que serei, né, um nutricionista anti-terrorismo, né? Eu acho que a comida é o segredo, né? A comida é o segredo. Sim. E aí, né, só para a gente encerrar essa parte da alimentação, só para fazer um apanhado das coisas, para o idoso, né? Pensando, para quem cuida de um idoso, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma avó, é tentar deixar o ambiente ali de alimento, tanto de preparo quanto de refeição, o mais agradável possível para eles. Se preocupar bastante com a higienização dos alimentos, se preocupar bastante com a conservação, né? Tomar cuidado com data de validade. Uma vez uma amiga me perguntou se tinha problema comer alimentos vencidos. Né? E o idoso deve fazer muito isso, porque se a data de validade está ali, não dá para ler direito, se ele já tem né, já não vai enxergar muito bem, ele vai olhar e falar assim, não consigo ver, e vai comer. E tem alimentos que eles não demonstram nenhum tipo de alteração, seja na cor, seja no sabor, seja na textura, só que está vencido. O mesmo processo que acontece com alimento que fica dentro do forno ou em cima do fogão depois que come, do crescimento microbiano, acontece com alimento vencido. Mas a indústria, ela coloca uma data de segurança. Não, ela coloca aquela data porque é aquela data. Se você come depois, você está correndo risco. Entendeu? Você está correndo risco porque o crescimento microbiano ali está acontecendo. Né? Principalmente derivados de leite, né, iogurte, queijos, que ali né, para fazer queijo você usa ali micro-organismos. Às vezes você quer fazer um queijo, você coloca o queijo no leite para que ele possa coalhar,
queijo no leite, não, o micro-organismo no leite, para que ele coalhe e vire o queijo. Então aquilo ali continua crescendo, né? Se você coloca na geladeira, você diminui, mas que ele continua crescendo. Então tomar cuidado bastante com isso, com o acondicionamento de alimentos e com a conservação. Comer comida de verdade, comer legumes, comer verdura. Problema de dentição? Cozinha o legume, cozinha a verdura para ficar mais molinho, bate para fazer papa, para fazer sopa, mas consuma isso, né? Hidratação é importantíssimo, o idoso precisa se hidratar, principalmente porque o idoso ele sofre de constipação. Aumenta tipo em 30% a chance de constipação no idoso do que nas pessoas que não são idosas. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho, que toda vez que ele pergunta, eu falo assim, vou perguntar para algum nutricionista. Muita gente e muito idoso reclamam muito sobre cãibra. Eles falam assim, mas comer banana. Eu falo assim, gente, se come muita banana, continua tendo cãibra? Então, gente, então não é a banana que vai te salvar sobre isso, né? Eu falo assim, vou perguntar para alguém assim, você consegue me explicar, cara, com relação à cãibra? Então, as pessoas, que come, que não come? Foi até também uma discussão que eu tive na pós sobre isso, né? Que as pessoas, elas acham que a banana, né, que tem bastante potássio, que é isso que tem a questão da... Aí a gente vai entrar um pouco na fisiologia lá da bomba de sódio e potássio e tal, mas a banana, ela auxilia a evitar. Mas Sim. a cãibra acontece também quando a musculatura ela já não aguenta mais fazer, antes de ter a lesão, né? Ela dá aquela parada e fala assim, dá uma segurada porque você está exagerando. Né? É um alerta, né? Então, assim, não tem um... Às vezes é fisiológico, hereditário, também pode ser. Às vezes é uma coisa que a pessoa tem, que ela pode comer um cacho de banana que aquilo não vai mudar na vida dela, porque é uma característica dela. Tá me ouvindo? Eu não pode falar, que acho que meu. Não, é que parecia que você não estava me ouvindo. Não tá ouvindo? Tô. Mudei minha câmera. Tô mostrando ali sua pia. Então, ela assim, são vários fatores que podem levar, mas principalmente a alimentação e o excesso de atividade física pode ser que esteja causando cãibra nessa pessoa. Entendeu? Eu sempre falei com ele em relação relação ao potássio mesmo, né? Só que eu não sabe como ele fala. Ele sempre fala, que eu como muita banana, de banana. Eu falo assim, gente, na realidade, pode ser o excesso ou a falta de potássio, mas enfim. É bom que você já me explicou, que eu já começo a falar com eles um pouco mais detalhado sobre isso. Bacana. E aí também se atentar à hidratação, né? Tanto a gente precisa tomar água e eles também precisam. Consumir fibras, né? Porque eles têm bastante problema com constipação, então tem que consumir fibras. Só que não adianta consumir fibras e não beber água, porque se consome fibras e não bebe água, resseca. Então não vai adiantar nada. Então tem que tomar bastante água. Aí a gente, né, para nós, a média é 0,035 vezes o quilo de peso. Para o idoso aumenta um pouquinho, para 40 a 45 por 0,045 vezes o quilo do peso. É o tanto de água que essa pessoa deveria tomar aí durante o dia. Durante o dia, entendi. Entendeu? Bem, eu tomo água mais que o normal, porque eu tenho cálculo renal, né? Então... então vamos ver se o pessoal tem dúvida. Se alguém tiver dúvida aí, quiser fazer uma pergunta. Tem um do Peru, mas não é dúvida, só tá desejando. Saludos do Peru. Olá, meu bem. Não sei se continua. Apareceu para você agora. Se alguém tiver dúvidas aí sobre o que a gente está falando, a gente vai ficar um tempinho aqui para responder, né? Acho que a gente está quase 1 hora aqui falando. Acho que, né, então fica igual o Gustavo Lima. Né? Já pensou? Falei. Não, eu ia falar que tudo isso que a gente trouxe hoje, né, para as pessoas, para quem teve a oportunidade de assistir, vai ficar salvo aí por 24 horas. Por 24 horas. Teve uma pergunta aí. Que tipos de exercício pode fazer em casa com os idosos? Vai lá, Marcão. Vamos lá, gente. Eu posso deixar também para você, Tatá. Eu tenho um canal no YouTube que antigamente ele era mais para dança. Hoje, todas as aulas que a gente dá no Parque da Terceira Idade para eles fazerem em casa, eu disponibilizo lá para
para qualquer pessoa assistir. Não estou querendo me promover do canal. Como você Não, perguntou, não tem problema, tem que fazer isso mesmo, tem que promover. Então, Tem que assim, promover. hoje o que a pergunta é qual tipo de atividade o idoso pode fazer em casa? Não sei se vocês vão conseguir me ver. Não, não vou fazer, não. Eu vou só explicar. Eu Então, tô de short curto. se quiser fazer, pode Eu tô de fazer. short curto. Eu tô de short curto, não vai rolar. Isso é o grande mal de trabalhar em casa, você fica com qualquer roupa. Só botar uma Não, mas assim, camiseta e ó, cueca. mas assim, gente, ó, o que vocês podem fazer com o idoso em casa? Eu sempre falo isso, que assim, nem todo idoso ele consegue ir pro chão deitar, porque assim, você vê idoso hoje fazendo alongamento, que ele deita no chão, coloca a perna lá em cima e até melhor que eu. Então assim, ó, hoje, vamos pensar no idoso que ele não pode ficar muito tempo em pé e também não pode ficar muito tempo deitado. Então usa uma cadeira, coloca uma cadeirinha, faz ele sentar, subir nessa cadeirinha aí, sentar e levantar umas 10 vezes, manda ele ir atrás da cadeirinha, segurar. Ah, gente, eu tô de short, eu vou fazer. Vai lá. Ó, pode ser que não dê pra ver minha perna. Deixa eu virar um pouquinho o celular. Então, ó, ela pode pegar, fica na pontinha do pé, subir e descer. Trabalha um pouquinho da panturrilha, além de trabalhar o retorno venoso do sangue para o corpo inteiro. O que eu falei de agachar e sentar é o agachamento que a gente faz na academia. Ó. É o sentar, levantar, sentar, levantar. E outra coisa também que é importante sempre a gente que é da área da educação física, a gente sempre preocupa com a segurança do idoso, de qualquer pessoa. Então, o agachamento eu não posso fazer com as pernas juntas. Eu tenho que deixar as pernas afastadas na largura do meu quadril. Então, se eu fizer com a perninha junta, eu vou jogar uma força no meu joelho, que meu joelho vai para frente, onde começa a ter muita dor, muitas dores no joelho. Então, assim, o fato de sentar e levantar na cadeirinha, afastou a perninha, ok. Dá para pegar, gente, pezinho. Ó, hoje a moda é o álcool gel. Foi para trás também um pouquinho, ó, para trabalhar um pouquinho do braço. Ó, é subir e descer. Pode ser com 1 quilinho de sal, 1 quilo de açúcar. Então, hoje, é assim, ó, o fato de atividade para o idoso é assim, o fato do idoso levantar, começar a circular no ambiente que ele tem, já é uma atividade. O que ele não pode fazer é, igual a Anderson, a gente comentou no começo da nossa conversa, ele ficar muito tempo deitado e muito tempo sentado. Então, o fato dele levantar, ir no banheiro, voltar, vir na cozinha, pegar um copo, já é uma atividade que ele está fazendo. Movimentação. Agachou, pegou um paninho de prato, jogou o cestinho, alguma coisa cestinho de lixo, foi brincar com o cachorro, levantou, já é uma atividade física. Assim, hoje, só que assim, a única preocupação realmente é o cuidado. É o cuidado de não machucar, né? Não machucar porque o índice que eu falo assim, não índice, mas assim, o tempo de recuperação demora mais do que uma pessoa normal. Então, tudo hoje é meio que pensado com relação à segurança e a prevenir o risco de lesões para eles, né? Então, hoje, o fato dele levantar e sentar já é uma atividade física para eles já. E entender que, às vezes, isso daí que você falou, para nós, às vezes, não tem função nenhuma o levantar e sentar, mas para eles, o esforço que eles fazem, a energia que eles gastam para fazer esse movimento é muito maior que a nossa, né? Então, isso, às vezes, o que você falou também foi sensacional. Até ia passar, eu ia falar disso e tinha esquecido. Não precisa ter material. Pega ali uma garrafinha de água, faz um movimento, né? Faz um movimento em cima da cabeça, toma cuidado com o ombro, ou faz o movimento que você fez de flexão e extensão do cotovelo, pega 1 quilinho de sal, né? Pega 1 quilo de sal, vai até o quarto, volta até a cozinha. Então são coisas que a gente consegue fazer com o que a gente já tem em casa. Ó, uma coisa que é legal também, mas professor, 1 quilo de sal é muito pouco. Pega um saquinho de mercado, coloca 2 quilinhos de sal e vai ali até o seu quarto e volta, troca de mão, volta. É uma adaptação de exercício. Sim. Né? Então, não... A ideia são os materiais que tem, né? A ideia mexa-se, né? Não fique parado, não fique sentado assistindo só desgraça na televisão para não contaminar a sua mente. A mente. Né? E utilizar esse tempo que a gente tem, que a gente está tendo, né? Para uns é um privilégio, para outros está sendo um problema, tentar fazer que isso seja um meio termo e que ajude, né? Eu acho que as informações que a gente está disponibilizando aqui vai ajudar muitas pessoas, né? Sim. Quem quiser, compartilha aí, né? A live vai ficar aí 24 horas disponível. Acho que não sei se fica no seu também.
Ou se fica só no meu? Não, Não sei. não tem essa Essa informação. parte Eu sei é. que no seu fica. Tá. No seu fica. No seu E, fica. e aí, para o pessoal que tá. Se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente tem mais aí uns 5 minutos, que acho que em 1 hora eles vão cortar. E assim, gente, ó, eu vou passar meu Facebook, porque ali no meu Facebook, na minha linha do tempo, tem as aulas que a gente tá dando no parque para terceira idade. Então, ó, Marcos Boniolo com L só, tá? Clica lá, aceita, manda o convite que a gente aceita, e assim, aí todas as aulas a gente está disponibilizando ali. Então, assim, agora, a gente falando, a gente como educador, a gente falando, pode ser que muita gente não consiga entender o fato de sentar, levantar, ou mexer ali, mexer aqui. E nos vídeos que a gente passa lá para a atividade deles, não só para isso, assim, o Facebook, por que a gente faz as aulas no Facebook? Porque no Instagram, por idoso, hoje é muito novo, e é muita ferramenta que tem no Instagram. E o Facebook é o modo mais fácil que eles têm, porque é uma descoberta para eles agora nas redes sociais do Facebook. Agora não, já tem um tempinho. Então, o meu público dos alunos estão muito mais lá. Só que assim, eu acabo atingindo, minha prima que tem 30 e poucos anos, acaba atingindo gente. Então assim, o fato de você se movimentar, então assim, a vantagem de eu deixar as aulas lá é que é diferente do Instagram, que fica um dia só lá, fica até o dia que eu resolvi tirar. Né? No Então, Instagram você pode postar no IGTV. Aí ele fica no IGTV. Mas é um período curto, porque as aulas lá estão durando mais ou menos 30 minutos, que a gente explica certinho, né? O que pegar, o que não pegar, o que eles fazer. Sim. Mas também dá para fracionar e passar a colocar, em vez de colocar um, coloca 3 de 10 minutos, enfim. Entendi. Marcão, acho que foi bacana, né? Acho que a gente conseguiu falar aí bastante sobre, né? E trazer um pouco de conhecimento da nossa experiência para esse público, né? Que não é todo mundo que gosta de trabalhar, né? Eu, graças a Deus, eu falo que eu tô cara, eu abri mão de tudo para voltar para lá, então eu adoro ele. Sim, então acho que foi bem legal, bem produtivo. E aí, tô aberto também, quando você quiser me convidar para a gente fazer uma live no seu Instagram, qualquer assunto que eu tenha conhecimento para a gente falar. Eu vou começar a me aprofundar nos temas, aí a gente conversa, a gente... Não, vamos usar a rede social para, né, para fazer o bem, né? Enquanto a gente consegue, e aproveitar que tá todo mundo com olhos agora para as redes sociais e trazer conteúdo para o pessoal, né? Então amanhã, que horas que é a sua aula amanhã? 2 horas da tarde. Eu queria falar assim, eu acho que a informação, cara, na atual situação que a gente encontra hoje, qualquer tipo de informação é bem-vinda, né? Então, para mim não custa nada que para você também, né? Que ficar meia horinha aqui ou até mais não... Sim. Eu só tenho que logar aqui agora no sala de aula do Google, porque a gente está trabalhando remoto, né, na escola. Entendi. Mas é tranquilo. E então amanhã 2 horas a aula do Marcão. Se você não segue o Marcão lá no Instagram dele. E na sexta-feira. Só clicar no nome dele aqui que você vai lá pro perfil dele. Pra lá. E na sexta-feira, mesmo horário, a live do almoço, 12h30. Vou estar fazendo uma live Axé Retrô. Só as músicas antigas, a galera que é do Axé. Tá na entrevista ao vivo com Anderson Gonçalves. O que é? Não, beleza. 12h30, a live de Axé? Vou entrar lá para fazer também. Demorou. Então, Marcão, um abraço. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aí. Vai ficar disponível essa live aí durante 24 horas. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar contando um pouquinho do meu conhecimento aí para a galera que tanto necessita aí. Foi excelente. Valeu, Marcão. Um abraço. Meu querido, até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.